talvez um pouco não tão convencional a mensagem ministrada nesta noite, mas de uma forma que nós entendemos necessário para os irmãos. Amém? Vocês me permitem sentar aqui? Amém? Ai, Jesus. Olha, gostei dessa cadeira aqui, viu, Léo? Acho que não volta mais, não. Nós estamos felizes por esse contexto, né, e a igreja abrir o seu coração para essa proposta. E eu tenho certeza que será de muito crescimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, tá? Então eu quero, nesse momento, já convidar aqui, irmãos, e eu quero usar, e eu briguei com ela para isso, eu quero usar todas as formalidades que são cabíveis. Quero chamar aqui a psicóloga e administradora, especialista em gestão estratégica de pessoas, terapia cognitiva comportamental, intervenção ABA no transtorno de espectro autista. Quero chamar aqui a minha esposa, doutora Juliana Sotão. Amém? Aplauda, Senhor. Amém? Eu queria deixá-la à vontade para poder cumprimentar a igreja. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Já quero agradecer a oportunidade, né, pelo convite do pastor Uberdan, juntamente com a pastora Adriana, que tiveram a iniciativa de fazer esse tão lindo culto falando sobre a prevenção ao suicídio, né? E também agradecer a minha família, o meu esposo, que tem sido o meu apoiador, que está do meu lado, me apoiando direta e indiretamente, para que eu possa realizar aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, cumprir com os meus estudos, né? E ele tem sido um grande apoio na minha vida. Muito obrigado, meu amor. Mas, enfim, é isso, já me apresentei. Aplauda, Senhor, pela vida da nossa irmã. Vou estar tratando ela dentro do que demanda a ordem, né? Hoje ela não está aqui como esposa do pastor apenas, ela está aqui como psicóloga e tratando e abordando o assunto referente àquilo que nós precisamos ouvir, tá? Dentro da questão. Aí, antes de nós começarmos, eu quero embasar biblicamente o que nós vamos falar essa noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, nós estamos estruturados no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Eu vou ler, os irmãos nos acompanhem, o texto sagrado que diz assim: mais ou menos à meia-noite, eu estou na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e já ia se matando. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para alcançar a salvação? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E você diz amém? Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, que
que diz a respeito da tão famosa história de que quando Paulo e Silas estavam aprisionados, presos, porque eles haviam mexido, como um ditado popular, a galinha dos ovos de ouro das pessoas que tinham a vendedora de púrpura e a escrava como meio de sobrevivência. Ele mexeu porque ele as ganhou para Jesus e elas se libertaram. Isso trouxe uma decadência financeira para os seus interessados. Aprisionaram Paulo e Silas, colocaram dentro de uma cela, de uma cadeia, e colocaram um carcereiro, que era o responsável pela prisão, tomava conta para que não pudesse fugir nenhum dos prisioneiros. Paulo e Silas estavam dentro da cela e aprisionaram os seus pés, prenderam seus pés, prenderam suas mãos, e ele começou, juntamente com seu companheiro de missão, começaram a adorar, a louvar, a cantar. E como resultado do louvor de Paulo e Silas, um terremoto aconteceu naquele lugar. E foi tão forte o tremor, os alicerces tremiam, e enquanto os alicerces tremiam, as portas de todos os presos se abriram. E as cadeias que prendiam seus pés e suas mãos quebraram. E eles ficaram livres enquanto adoravam a Deus. E o carcereiro, que tão displicentemente dormia, acordou com um tremor e se deparou com as portas das cadeias da prisão, estavam todas abertas. E na iminência de fuga de todos os prisioneiros, ele gritou e se desesperou com a espada desembainhada nas mãos, querendo se matar. E por que ele quer se matar? Porque é de responsabilidade dele, é do exercício da sua função, não deixar que nenhum daqueles prisioneiros fujam. E se por acaso um daqueles prisioneiros fugissem, responsabilidade era dele, e ele deveria pagar com a sua vida. E não somente a sua, mas trazer vergonha e morte para a sua própria família. Então, para que ele não seja, ou para que ele não fosse morto de uma forma mais cruel, o desespero tomou a vida dele, a angústia tomou a vida dele, que ele dá de mão na espada e já logo se precipita a querer se matar. Quando Paulo e Silas viu a sua atitude, gritou de dentro da cela: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Só que o que me chama a atenção é que o prisioneiro, o carcereiro, ouve a voz de Paulo e de Silas, mas não consegue os enxergar. E eu entendo que ele não consegue enxergá-los porque a prisão, a cadeia é escura, está tudo apagado. E eu te provo isso porque quando ele ouve a voz, ele diz: então acenda uma luz onde vocês estão. E quando uma luz se acendeu, o que me chama mais atenção e me traz um sinal de alerta é que o carcereiro vai para dentro da cela, como o texto que vocês leram e acompanharam. Ao invés dele trancar a cela, ao invés dele pedir a chave, ao invés dele sair ou fazer qualquer uma outra coisa, a primeira coisa que ele faz, quando ele ouve a voz, ele pede luz. E quando dão a ele a luz, ele enxerga. E quando ele enxerga, ele se sente seguro dentro da cela onde Paulo e Silas se encontravam. E você talvez me pergunte: por quê? Porque se prisão, cela, cadeia remete à angústia, à humilhação, à desgraça. Se cadeia remete à tristeza, a sofrimento. Cadeia não tem ninguém que conte vitória, cadeia é só derrota. Mas é só um detalhe que eu quero aplicar e já iniciar na palestra que nós vamos falar essa noite. É que tem um detalhe aqui acontecendo. O carcereiro tem o seu corpo livre, mas a sua alma presa. Paulo e Silas têm o seu corpo preso, mas a sua alma livre. Essa é a diferença.
porque eles estão dentro da cela, trancado a chaves e com os pés e mãos acorrentado em um tronco, mas tem a sua alma liberta. Eles não têm angústia, eles não têm mágoa, eles não estão em depressão, eles não estão em desespero, e o que eles têm no coração, eles colocam para fora o que? Louvor. A Bíblia fala que o coração, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E o que é que eles têm no coração? Mesmo diante de um lugar tão hostil, paz, louvor, adoração. E o carcereiro está da porta para fora com o corpo, mas da porta para dentro com a alma. E Paulo e Silas está da porta para dentro com o corpo, mas da porta para fora com a alma. Então, o lugar é hostil e demanda hostilidade, tristeza, mágoa, desespero, dor. Tem alguém que está do lado de fora sentindo os que estavam do lado de dentro deveriam sentir. Tem alguém do lado de dentro vivendo como alguém que está do lado de fora deveria viver. Você está me entendendo esse detalhe? Por quê? Porque o lugar demanda tristeza, mas o lugar não define quem você é. O lugar não define a tua paz de espírito. Tu pode estar no lugar mais hostil do mundo, mas se você tem paz de espírito, você vai viver bem. Pastor, prova isso na Bíblia? Provo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor, oh aleluia, o Senhor, você pode levantar a tua mão para o céu para adorar, está comigo. Só que quem está do lado de fora não prova dessa paz. E quando as portas se abrem, presta bem atenção, a porta do cárcere se abriu, mas não foi para Paulo e Silas fugirem, tanto é que eles não fugiram. A porta do cárcere se abriu, foi para o carcereiro entrar. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eles encontram segurança em quem transmite para ele segurança. Ele encontra paz para quem transmite para ele paz. Ele encontra amor para quem transmite para ele amor. Ele encontra conselho para quem tem conselhos bons para lhe dar. Ele encontra refrigério para quem tem a alma curada para refrigerar. Então o grande segredo aqui está: não importa onde seja o lugar, o importante é a paz que eu trago no meu coração. Quem não é curado não cura ninguém. Quem não vive em paz não traz paz para lugar algum. Por isso eu quero te dizer que não é o lugar que vai definir você. Não reclame do lugar. Busque essa melhora dentro de você. Você pode estar no melhor lugar do mundo e viver infeliz. E de contrapartida, você pode estar no pior lugar do mundo e viver feliz. Eu vejo 4 jovens dentro de uma fornalha de fogo ardente, 3 jovens, melhor dizendo, estavam passeando e viram com ele um 4º homem que estava andando e passeando pelo fogo, no lugar onde qualquer um gemeria de dor, gritaria, sussurros tenebrosos. Tem alguém passeando. Sabe o que é passear? É contemplar a beleza do lugar. Quem pode ver beleza numa fornalha de fogo ardentes? Mas quem tem paz de espírito, pode o mundo inteiro estar caindo, quebrando ao nosso redor, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que uma hora ou outra tudo vai se estabilizar de acordo com aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Fala para alguém que está do teu lado: tenha calma. Fala para o outro lado, fala: viva em paz. Fala: Deus está no controle de tudo.
Você pode aplaudir ao Senhor? E eu estou embasado dentro desse contexto, e você vai se achar, ou se você conhece essa palavra, e um pouco que eu pude falar, porque o tempo já nos resta bem poucos minutos, mas eu quero que você comece a meditar e a entrar dentro desse contexto a partir de então. Bom, nós estamos dentro, na verdade, o último domingo de Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo tende a nos trazer a uma reflexão sobre a prevenção contra o suicídio, e você deve ter ouvido falar isso o mês inteiro. Eu quero começar falando com a minha esposa, a partir de agora chamarei ela de doutora Juliana, sobre a valorização da vida, juntamente com a grande importância do Setembro Amarelo. Eu queria que ela trouxesse para a gente um respaldo introdutório, psicológico, para que possamos dar início àquilo que nós temos a falar com os irmãos. Amém? Vamos lá. Primeiramente, o Setembro Amarelo, né, como vocês já conhecem, é um momento em que a gente desperta o nosso olhar para aqueles que estão em sofrimento. Aqueles que estão em um nível de sofrimento tão elevado que eles chegam ao ponto de querer tirar a própria vida. E por que a necessidade, né, de falar sobre tirar a vida? Antigamente não se falava tanto sobre esse assunto, e hoje já se fala muito, né, sobre o assunto, inclusive sobre as doenças psiquiátricas que aparecem nesse contexto que a gente vive, inclusive a depressão e a ansiedade. E eu quero partir agora do princípio do conceito de saúde, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, que diz que o conceito de saúde consiste em um completo bem-estar bio, psicossocial e espiritual. Um completo bem-estar. Na verdade, seria uma tríplice abordagem? São 4 elementos abordagens que caracteriza o bem-estar do indivíduo. Né? Para ele alcançar o bem-estar, não é apenas a ausência de doença. Né? Para eu estar bem, saudável, eu não preciso ter nenhum tipo de doença. Não só isso, mas você precisa estar bem biologicamente, com o seu corpo, né? Com o estado clínico, você precisa estar bem, com o seu psíquico, que é o gerenciamento das suas emoções, né, com o social, a forma como você lida com o outro, como você estar em sociedade nos seus relacionamentos. Isso é importante para um equilíbrio, para uma vida saudável. E a parte biopsicossocial e espiritual, agora incluído, né, esses 4 níveis, né, que a gente entende o ser humano como bem-estar. O espiritual, o seu contato com a fé. O quanto você tem a sua crença diante de sua fé, seja lá qual for a religião, que colabora para o seu estado, seu equilíbrio mental. E que fique claro que aqui, segundo a OMS, a questão da espiritualidade não consiste apenas no cristianismo. Espiritualidade no âmbito geral. E eu não estou aqui para poder pregar cristianismo para psicologia. A gente nem pode, até pelo conselho de psicologia, seria até uma falta da parte, né, da Juliana como psicóloga. Mas no conceito espiritual, é no conceito geral. Então, para a gente já é uma abrangência muito boa, porque antes o conselho, né, a OMS não tinha essa aceitação. Isso é algo muito novo, né, para a Organização Mundial de Saúde. E a gente vai fazer essa viagem, né, essa jornada sobre esse assunto dentro desses 4 elementos. Né? O biológico, porque nenhum dos 4, por si só, ele determina um estado de saúde inadequado, né? Um indivíduo não saudável. Mas os 4 juntos, trabalhando, eles sim precisam estar em um equilíbrio para que a gente possa dizer esse indivíduo ele está saudável ou não. No caso do suicídio, da prevenção ao suicídio, a gente vê algumas doenças psiquiátricas que estão relacionadas à tentativa de suicídio. Deixa eu botar uma pimenta aqui para ficar um negócio melhor. Crente tem depressão? Calma. Crente tem ansiedade? Pode ter? Crente tem depressão? Crente tem ansiedade? Fala um pouco disso para a gente.
Aí a gente vai bater com um dos preconceitos, né, que a sociedade traz, né, principalmente dentro da religião, que se eu tenho Deus, quem tem Deus não tem depressão. A gente ouve muito falar, né? Quem tem Deus não tem que ter ansiedade. Né? Então, se a gente for olhar as quatro esferas que a gente está falando, só o espiritual não conta, a gente precisa interligar todos eles. Então, crente tem sim ansiedade e crente tem sim depressão. Até porque a ansiedade e depressão é uma questão clínica, né? É uma questão clínica, olhando a depressão por uma questão clínica. Nós temos neurotransmissores, reações químicas no nosso cérebro que trabalham, que estão ali em alterações, em desregulações, que faz com que a gente tenha sintomas de baixa motivação, baixa autoestima, o nosso social, a gente fica afetado, a gente não consegue ter ânimo, né? A gente fica com uma redução de humor, não conseguindo ter motivação para fazer as atividades diárias. Lembrando que a gente sempre pensa, né, a depressão e tristeza. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de tristeza. Sim, é o aspecto psíquico. A gente tem uma emoção aí envolvida, uma tristeza que não é falada, né? Uma tristeza que é abafada, talvez pela crença de que a gente tem que viver uma vida que mostrar que está tudo bem, que a emoção da alegria ela é mais bem-vinda, né? Eu não quero viver a tristeza, eu não quero viver a raiva, eu não quero viver a ansiedade, eu só quero viver a alegria. Então, e com essa ideia, a gente não trata a tristeza. Então, doutora, deixa eu te falar. Para começar, dentro desse âmbito aí, para a gente seguir, por que a necessidade da prevenção ao suicídio? Por que da tamanha necessidade? Justamente pelo índice de depressão e ansiedade atualmente que a gente tem vivido, né? Isso é fato. Se desenvolveu muito mais nos tempos modernos, né? Seria isso? É uma doença do tempo que vivemos? Porque antes não se ouvia muito falar nisso, né? Sempre existiu, mas não tinha estudos ainda para poder nomear, né? Então, agora nós temos estudos, temos teóricos que apresentam abordagens e que nos respaldam para um tratamento, nos dá o nome, os sintomas, e desde então a gente tem aí um protocolo de atendimento para tratar essas pessoas em cima desses sintomas que o CID, o DSM-5 apresenta. Tá, então vamos lá. O pessoal agora vai começar a gostar, né? Antes da gente entrar aqui no que eu preciso falar contigo, né? O que é alexithymia? Alexithymia. Me explica um pouco sobre isso. Explica para eles, igual você me explicou em casa, explica para eles também. Vamos lá. Alexithymia é um termo utilizado, né, pela ciência que vai relatar o analfabetismo em relação às emoções. Né? A gente pensa que, eu sei lidar com as emoções, mas se a gente for ao pé da letra, eu conheço a emoção alegria, eu dou um sorriso, estou alegre. Emoção de tristeza, estou triste, né? Derramo as lágrimas, fico fechadinho no meu canto, mas existe. É um termo que, infelizmente, hoje existe e é verdade. A alexithymia é um analfabetismo das emoções. É aquela pessoa que não consegue lidar com seus próprios sentimentos? Não consegue reconhecer, dar nome às emoções que está sentindo. Ela tem os impulsos, ela tem as fragilidades e ela até sabe que é uma tristeza. Ela pode até nomear como uma tristeza ou como uma ansiedade, mas ela se confunde. É raiva, é tristeza, ao mesmo tempo é uma mistura disso tudo, enfim. Quando a gente não conhece as nossas emoções, a gente não sabe como lidar com elas, né? E reconhecer vai requerer uma aceitação, mas a gente não quer aceitar ter uma tristeza. E sabe o que mais, assim, você falando isso aí me traz a lembrança? Eu não sei se vocês aí vão concordar, mas nas redes sociais, no social, no dia a dia, todo mundo é feliz. Olha, eu não vejo uma foto de derrota na internet. Eu não vejo um conto de perda, de derrota. Todo mundo na internet é feliz. Estampa um sorrisão no rosto. Será que eles estão querendo maquiar essa verdade? Ou será que, por não saber lidar com seus próprios sentimentos? Eu acho que isso é meio confuso, porque se a vida que se vive nas redes sociais e no âmbito geral para fora, né? Tem até uma pregadora aí uma vez, não vou falar o nome de Camila Barros aqui não, mas ela fala que
Vamos enganar o inimigo. Será que às vezes a gente não está enganando a si próprio? Né? Vamos enganar o inimigo. Confunde o seu inimigo hoje. E às vezes confundir o seu inimigo, você está enganando a si próprio, porque não está vivendo uma verdade, uma realidade. Então estampa um sorrisão grandão na internet, sorri para todo mundo, vive bem. Eu não estou falando aqui que você tem que contar suas derrotas, não. Mas eu estou falando que tem pessoas que vivem com essa máscara uma vida inteira. E no final disso, acaba acontecendo um desastre, porque não colocou para fora, não viveu uma realidade. O que você diz sobre isso? Então, a máscara, ela existe. A gente tem um mecanismo de defesa do ego, que é uma tentativa, consciente ou inconsciente, de você tentar proteger o seu ego de ser afetado, de ser fragilizado. Não quero fragilizar, então eu vou vestir uma máscara. Vou vestir uma máscara e a gente vê uma cultura, né, de que a gente não pode mostrar aquilo que está errado. A gente só pode mostrar aquilo que está certo. E aí a gente lembra da alexithymia, porque todas as emoções são válidas, só que a gente não valida essas emoções. Desde a infância, essa emoção não é validada. Por exemplo, uma criança chora, você levanta. Vamos lá. Homem não chora. Homem não chora. A gente tem, né, também esse é o machismo, a ideologia machista que está em desconstrução, mas a gente tem, desde criança, uma negação de emoção. Vamos ser só felizes. Não é assim? Com raiva, desfaz essa cara. Não tem que ter raiva. Vamos lá, vamos sorrir. E a gente tem isso, a gente vai levando isso ao longo da vida. Mas e aí, quando a gente se depara com uma situação em que a tristeza vai chegar? A raiva vai bater. E eu falo para as minhas crianças da clínica, tudo bem ter raiva. É uma emoção bacana. A gente só precisa saber lidar com ela. Deixa eu só trazer uma questão teológica e uma questão espiritualizada também, vamos botar assim, né? Não agora mais a psicológica, mas que Deus me fez lembrar aqui agora, da passagem da mulher que o profeta profetizou um filho na vida dela, lembra? E que esse filho depois morre com deu uma dor de cabeça muito forte, morreu, e que ela sai de casa, manda arrumar um jumento para ela ir atrás do profeta, e quando as pessoas vão perguntando para ela, e aí, como é que está? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem, tudo vai bem. Pastor, a gente tem que falar que está tudo bem. Se a mulher não falou que vai tudo bem, por uma questão de querer não falar do problema. Por quê? Porque se ela fala que a criança morre, o tempo que ela vai buscar o profeta, pode ser que alguém enterre o menino. E ela crê que aquela criança é um projeto de Deus, ela queria ver o filho dela restaurado, mesmo diante da morte. Por isso que ela não fala, e até porque ela não fala para quem não poderia resolver a situação. Mas quando ela chega ao pé do profeta, ela fala: não te pedi filho, você deu filho porque você quis, você profetizou isso na minha vida, agora trate de resolver o problema que está lá dentro da minha casa. Está lá exatamente no quarto, na cama onde eu fiz para você dormir todas as vezes que você vai. Por quê? O meu filho é a responsabilidade da profecia que você profetizou na minha vida. Então não é porque ela queria esconder e viver uma vida de mentiras. Não, ela vivia uma vida de verdade, só que por esse motivo, talvez ela não tenha falado para as pessoas erradas e para não trazer nenhum caos dentro da casa dela, mas ela estava indo atrás de quem poderia resolver. Então tem pessoas que quando a gente descobre o problema já não tem mais solução, porque já está muito adiantado nas situações e acaba gerando e podendo gerar até um acidente, uma desgraça, que é o que a gente está tentando prevenir. Por isso é prevenção ao seu suicídio. Então abra seu coração, fale dos seus sentimentos, porque é válido para que as pessoas possam saber e montar estratégias, argumentos, tá? Para poder ajudar uns aos outros. Então, doutora, eu queria poder te pedir para você falar, né, dos desafios e obstáculos que encontramos dentro dessa jornada, né? Quais são os desafios, alguma coisa que você puder falar para nós. Vamos lá, os desafios. A gente lida com preconceito o tempo todo. E nessa questão do suicídio, a gente tem um preconceito social, que é, não vamos falar sobre o assunto. Esse assunto vai incentivar, esse assunto vai despertar o sentimento nas pessoas, elas vão detectar, e aí, o que fazer com tudo isso? Claro, você vai ser despertado, você vai dar conta, você vai talvez se dar conta aqui que você precisa de ajuda, e que você não pode deixar acumular essa tristeza, né? Porque ela acumulada por um bom longo tempo, né, ela vira uma depressão. E depressão, a gente sabe que tem pensamentos negativos, e entre eles esse pensamento de tirar a própria vida. Então,
eu digo que a sociedade está em transformação. A sociedade está caminhando para essa mentalidade. O que se faz hoje aqui, né, de reunir um povo, né, para poder estar falando sobre o assunto, já é um passo que a sociedade está dando para a desconstrução. Só que acontece que o preconceito, não vamos falar do assunto porque o assunto traz incentivo. Esse preconceito precisa ser quebrado, porque a gente precisa falar sim. O suicídio está aí e a gente precisa falar sobre o assunto, sim. Justamente era disso que eu ia falar com você. Tem alguns preconceitos, né, que estão impregnados na sociedade e que às vezes acaba atrapalhando, seja talvez alguns obstáculos, né? Por exemplo, sobre esse que você falou, que falar sobre o suicídio não deve se falar, porque falar incentiva as pessoas a cometerem o suicídio. É saber como falar, saber como passar essa mensagem. Né? Essa ideia, ela acaba cristalizando e a gente acaba lidando com a tristeza do outro. Esquece isso, vai passar. E são termos que se usam. Ignorando, na verdade. Ignorando, porque cada um vivencia a sua experiência e cada um vai saber o quanto vai ser intenso ou não. E aí a gente entra com um termo muito conhecido que é a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Né? Entender que a empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro e entender que se você vivesse a mesma história dele, com o mesmo repertório de traumas que ele viveu, hoje talvez uma crise financeira para ele realmente seja danoso demais. Talvez para você uma crise financeira você lide muito bem pelo teu repertório de experiências que você teve na sua vida, exemplos familiares que viveram e venceram em relação a isso, mas aquela pessoa não teve suporte. E aí a gente vai olhar para ele e dizer, uma crise financeira só, isso é bobeira, isso vai passar. Não, vamos lá, vamos sair, vamos rir, vamos se divertir. E o problema continua, a tristeza ainda está ali. O não resolvido ainda está ali, a pessoa não foi acolhida. Ela foi apenas tirada naquele momento daquela situação, mas ela vai voltar para o seu cenário. Houve uma banalização do sentimento alheio. Sim. É isso? Vamos lá, eu queria saber também, ainda falando sobre alguns preconceitos, por exemplo, e quem tão debochadamente fala assim, quem quer se matar não avisa. Você acha que não avisa? Quem quer se matar, se avisa. Quem quer se matar, avisa, dá sinais, né? Na própria fala, ela traz algumas crenças, por exemplo, para que viver? Né? Isso não tem jeito, não aguento mais. Então, são falas repetidas que vão ficar ali. Quanto mais essa pessoa fala, aquilo vira uma crença rígida. Para quê? Né? Então, são falas, como foi visto aqui na peça, que ficam ali o tempo todo. O tempo todo. Então, quem quer se matar, avisa e dá sinais. Uma vez, aqui, que sirva como experiência, eu tinha um amigo, ele tinha 33 anos, muito bem sucedido na vida, né? Uma condição financeira muito boa, ele era dono de uma agência de carros e tinha várias casas, muito bem colocado socialmente, financeiramente, e novo demais, mas eu via que ele era uma pessoa que pouco se conseguia conversar com ele em algum assunto sério, que tudo aquilo que você fosse falar com ele sério, ele desvirtuava e levava na brincadeira, ele não conseguia muito, ele não dava muito aquela importância a um assunto sério, a desenvolver um relacionamento ali, uma conversa séria, ele sempre levava para a brincadeira. E fomos surpreendidos um dia quando ele tentou, né, e tirou a própria vida. E uma das assim, cenas mais intrigantes, né, e chocantes que eu vi foi a esposa dele, que era uma jovem de 20 anos, na época, minha amiga até hoje, ela chorando, né, na beira do caixão dele, dizendo, mas você nem se despediu de mim, mas você nem veio me dar o último abraço. Então ficou aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter visto isso acontecer, eu poderia ter me tocado que as coisas estavam acontecendo, mas talvez por falta de informação. Isso foi em 2006, né? Hoje talvez 2024, né? Quase 20 anos depois, como está tão mais, uma publicidade sobre isso está mais, né, massiva, talvez as pessoas tivessem uma observação melhor. E o pastor citou, que realmente a gente olha para o indivíduo, se ele só estiver triste, realmente é um sinal, está dando sinal, ele está triste, está se isolando, né, está com sintomas depressivos, está com o humor rebaixado, não quer sair de casa, mas às vezes ele mascara isso, não mascara. Se for uma depressão bipolar,
vai ter o momento, a fase maníaca. A fase maníaca é a fase da euforia. A pessoa, ela lida com a dor, ela é muito eufórica, ela vai ser aquela pessoa extremamente agitada. Ela está depressiva. Então vamos lá, e essa colocação aqui? Quem quer se matar quer morrer mesmo? Quem quer se matar não quer morrer, só quer finalizar aquele sofrimento, quer acabar com aquela dor. Na verdade, não quer morrer, ele quer se Não livrar quer. de um problema que ele não consegue resolver. Sim. Já tentou falar, talvez já tentou ajuda de uma forma, da forma dele, mas que não foi descodificado. Quer se livrar da dor, não quer se matar, mas vê a única solução é a morte. E quem tenta uma vez, será que tenta novamente? Tenta novamente, sim. Será que tem pessoas que já tentou, aí não conseguiu, tentou de novo, às vezes nem as outras pessoas sabem. E está numa rotina de tentativas. Até porque eu vi, numa questão estatística, que os homens tendem muito mais obter, né, o resultado morte na tentativa de suicídio do que as mulheres. Porém, as mulheres tentam muito mais do que os homens. Né? Por exemplo, os homens, 78% os homens conseguem, 20 e poucos por cento as mulheres, né? O resultado morte na tentativa de suicídio. Mas as mulheres conseguem o resultado menor, mas tem as tentativas maiores. Então tem gente que está tentando contra a vida e as pessoas às vezes nem sabem, né? Está em oculto, numa situação particular, não falou para ninguém. Então quem tenta uma vez, tenta de novo ou não? Tenta de novo, principalmente porque na primeira tentativa a pessoa foi e ela provou para ela mesma que ela pode, que ela tá exercendo aquele impulso. Então, se ela tentou uma vez, ela tomou coragem, provavelmente ela está muito mais certa de conseguir da próxima vez. E será que essa pessoa que está tentando uma vez, duas vezes, será que não está querendo chamar a atenção? Provavelmente sim. Provavelmente. Essa pessoa está chamando atenção e é um dos grandes preconceitos da sociedade. Só está chamando atenção e está chamando atenção sim. É a hora de olharmos para essa pessoa. É a hora de, opa, o que está acontecendo? Vamos oferecer ajuda. E se por acaso ela após, né, um período, depois de ter tentado contra a vida, apresentar uma melhora, ela está fora de perigo, eu não preciso mais me preocupar com essa pessoa, ou essa pessoa traz algum tipo de alerta ainda para a gente? Traz alerta. Se a pessoa tentou uma vez, provavelmente ela vai tentar de novo, então essa pessoa precisa ficar em alerta, porque altos e baixos vão acontecer. Então, no momento, gatilho, alguma situação, a pessoa está bem. A pessoa tentou uma vez, mas está bem, está sendo acompanhada, né? Às vezes está vindo à igreja, mas dependendo do repertório de experiências traumáticas que essa pessoa traz, né, de como ela enfrentou essas adversidades da vida, ela ali aprendeu estratégias que talvez não tenham sido favoráveis. E quando acontece uma situação gatilho, né, algum evento acontece inesperado, né, o caso da prisão foi um terremoto que aconteceu que tirou o equilíbrio daquele carcereiro. Mas pode acontecer alguma coisa, e se essa pessoa já tentou uma vez, acontecendo uma situação em que ela encontra dificuldade para lidar com aquilo, ela vai eu queria tentar até dar um novamente. conselho jurídico aqui, que a pessoa com o intento e com a vontade de gerar a própria vida, né, se for oferecido a essa pessoa algum tipo de material, né, pérfuro, furante, cortante, algum tipo de qualquer recurso para que essa pessoa use para tentar contra a sua própria vida, você pode responder, né, se houver o resultado morte, pelo homicídio dessa pessoa, né, ou se o resultado não for morte, mas algum tipo de lesão corporal, a pessoa que ofereceu, que deu esse suporte, né, para que isso acontecesse, responde por esse ato. Então, tomar muito cuidado com aquela frase: quer se matar? Toma corda. Quer se matar? Eu não poderia nem estar falando isso aqui, porque numa palestra contra o suicídio, na prevenção do suicídio, a gente nem pode falar nada que possa trazer uma mentalidade para a pessoa executar, né, o suicídio. Então, toma muito cuidado, porque tem alguns casos concretos que as pessoas são responsabilizadas por fornecer a ideia, o suporte, o material para que a pessoa tire a sua própria vida. Amém? Então, eu quero dar seguimento, né, dizendo sobre alguns fatores que causam risco, tá, para a questão do ato,
do suicídio, tá? A pessoa tentar contra a sua própria vida. E eu quero já começar a falar, nós já tecemos alguns comentários a respeito, mas eu quero falar sobre o fator depressão e ansiedade. Falamos sobre depressão, a gente lembra de tristeza, e realmente é isso, né? No âmbito emocional é uma tristeza profunda. No âmbito social, a pessoa não quer se envolver, a pessoa não sai de casa, some das redes sociais, não quer relacionamentos, né? Não quer sair, né? Não tem ânimo, né, para fazer as coisas, para se cuidar, né, como foi dito aqui na peça, não tem ânimo de cuidar da sua saúde, a pessoa fica extremamente desmotivada e a desesperança é uma das emoções que aparece, né? A depressão, então, retrata experiências passadas, mal-sucedida. O que seria a depressão em si? Sim, a depressão é uma perspectiva negativa, né? Ela tem uma tríade cognitiva, o modelo cognitivo da depressão, que é o pensamento negativo em relação a si mesmo, o pensamento negativo em relação ao outro e em relação ao mundo. Né? Essa pessoa ela vai ter crenças negativas sobre si, eu sou incapaz, eu não consigo, né? Eu não valho nada. Ela vai ter crenças negativas sobre o outro, o outro quer me ver mal, o outro foi sempre injusto comigo, ela está naquele lugar da vítima, né, que o outro a faz assim, sofrer. Que se deu errado naquele relacionamento, não vou dar mais certo com ninguém. A culpa é do outro. E também a crença do mundo, de tudo à sua volta. Tudo é uma catástrofe. Esse mundo não tem jeito. O sistema de saúde é desfavorável para mim. Enfim, tem essa crença negativa do mundo. Isso joga a pessoa dentro de um quarto escuro, desanimado, desesperançoso. Claro que para chegar a um estado como esse, essa pessoa ela vivenciou experiências traumáticas não bem gerenciadas. Porque situações difíceis todos nós vivemos. Mas entender e passar por elas de forma resiliente, nem todos conseguem. Né? Nem todos conseguem suporte para, em um momento de crise, ter uma boa saída, uma boa estratégia, mas com isso acaba desenvolvendo estratégias, né, que são disfuncionais, estratégias que não funcionam. Que se você passar por uma experiência novamente ruim, você vai utilizar a mesma estratégia em que você não soube gerenciar, você vai trazer isso com você para essa nova experiência traumática. E aí a gente vai ter um ciclo. E quando vê... Tudo se repete novamente. Vai se repetindo a mesma estratégia, que você não pediu ajuda, você não correu atrás, você não pediu ajuda de alguém, e você está sempre com aquela estratégia, né, mal adaptada, né? A gente fala mal adaptativa, que você vai sempre usar a mesma estratégia, só que ela não resolve. Então fala um pouquinho, doutora, da ansiedade. Falou da depressão, agora fala um pouquinho da ansiedade. A ansiedade é a preocupação excessiva em relação ao futuro, né? Toda aquela preocupação, aquela carga de preocupação. Um medo do que pode acontecer. Tem por base o medo, está sempre com o medo. O medo está ali como base da ansiedade. A gente tem a ansiedade comum, né, que a gente sente, todos nós temos a emoção da ansiedade, e ela está sempre com a gente. Não adianta que a gente vai passar por experiências ansiosas, mas a ansiedade excessiva, que é aquela preocupação excessiva, que você vai acostumando o seu cérebro a se preocupar excessivamente com tudo, chega uma hora que isso vira um transtorno, né, que é aquele traço persistente. É um traço persistente ao longo de 6 meses. Ele continua ao longo de 6 meses, você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Então, a pânico, depressão fala do meu passado, a ansiedade fala do meu futuro. Preocupação excessiva com o futuro. E então atrapalha o meu presente. Preocupação excessiva, negativa, tem por base o medo com o futuro. Então é isso. Fatores de risco, as perdas significativas, financeira, morte ou relacionamento, isso traz também esse pensamento permeando a mente das pessoas. Por perder alguém muito importante, por uma questão financeira decadente, repentina, por um relacionamento mal sucedido. Fala um pouco. Relacionamentos, né, fatores de risco. A pessoa vivencia, né, experiências traumáticas. Dentre elas, pode ser experiências com relacionamento, né? Experiência em amizades, experiências de crises financeiras, experiências
relacionada à perda do trabalho, né? Que às vezes para a pessoa aquilo é o gatilho, né? E entre outros fatores de risco, né? E são coisas que talvez, pelo que eu entendo, a gente meio que de surpresa, você pensa estar preparado e repentinamente você perde algo que você não sabia que fazia tanta importância para você e você não estava estruturado para aquilo. Então, claro que cada indivíduo, acho que ele vai desenvolver e reagir de uma forma, mas para aquele que tem já uma tendência, né, um somatório de experiências mal elaboradas. Eu acho que a situação acontecendo, de repente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a gente tem que estar bem perceptivo, não somente à nossa volta, um amigo, mas conosco, com a gente mesmo, né? De saber que uma hora ou outra a gente pode precisar ser forte, né? E estar estabilizado para que a gente não entre numa crise depressiva, né? E não venha pensar em tirar a própria vida. Então, isso é muito importante, eu acho. A gente tem transtornos também, transtornos de personalidade que favorecem a existência de pensamentos suicidas, que é o transtorno borderline, que é a oscilação de humor constante ao longo do dia. Ao longo do dia, muitas oscilações de humor, qualquer coisa é gatilho para essa pessoa perder o controle, muita impulsividade. Por conta da impulsividade do transtorno, ela tem a coragem de ir lá e cometer o ato. O transtorno bipolar, né, por um período que se assemelha muito ao borderline, por um período ele está bem, mas aí chega um outro período, ele tem uma baixa total. Por um período ele está produzindo, ele está empolgado, ele está animado. E por outro período, é um período longo de um humor elevado e um período longo de muita... Ele reduz. Esse é o transtorno bipolar, que é muito propenso ao risco de suicídio. Acho que uma das coisas que também é muito complicada são os problemas familiares, né? Dentro do âmbito família, né? Dentro da sua própria casa, o lugar onde você pensa onde deve ser o seu lugar de paz, a sua estrutura, né? A sua base, e quando a pessoa não tem essa estabilidade dentro de casa. Problemas familiares também seria um fator de risco para o indivíduo pensar, né, em tirar a própria vida? Sim, se a gente for pensar na rede de apoio, a nossa rede de apoio já começa dentro de casa, com a nossa família. E muitas das vezes é onde a gente não tem, né, a rede de apoio, né, um olhar de empatia, né, um olhar sem julgamentos, às vezes do pai, da mãe, que a gente, no caso do adolescente, jovem, às vezes a gente quer falar e o pai ele se enrijece, ele sai dando os conselhos, né, aqueles conselhos, é isso, é aquilo, e não consegue nem ouvir o que essa pessoa tem para dizer, porque chega com toda a defensiva, com toda a ansiedade de que aquilo tem que acabar. Não fala sobre isso. Não, isso é horrível. Isso não existe, né? Então, acaba que silencia essa voz, e essa voz precisa ser falada, né? No momento em que a pessoa precisa falar, aí vem um membro da família com apontamentos, com julgamentos, com críticas excessivas, aconselhamentos que resolveram para ele, na época dele ou dela, e que hoje o contexto é diferente e a gente precisa ouvir aquele que está em sofrimento. Agora eu queria trazer para um assunto que é bem sério, né? E que não pensem vocês que não acontece, porque acontece muito, né? Sobre pessoas que se sentem culpadas em relação a no passado, quando criança, ou até mesmo no momento atual, sofreram abuso sexual ou abusos sexuais, né? Pessoas que foram abusadas e que não conseguem se perdoar, se sente suja, se sente, né, não tem para quem conversar, com quem confessar aquilo ali, abrir seu coração, e que às vezes acaba cometendo o suicídio por esse motivo. O abuso sexual acontece, isso implica em algumas vertentes, né? Que é no convívio social com outros. A pessoa provavelmente vai ter problema de relacionamento. Essa pessoa pode desenvolver toque,
né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, de querer o tempo todo se limpar, né, de querer o tempo todo estar ali verificando e algo está saindo do controle, essa pessoa perde a confiança, essa pessoa fica com a autoestima baixa. E realmente são quadros que estão aí dentro da depressão e da ansiedade, porque a pessoa vai estar em extrema insegurança, né? Eu não estou protegida, eu fui violada, eu não tenho proteção, eu não tenho amparo. Então isso é para que possa chamar a nossa atenção e observar esses comportamentos. Tudo isso que nós falamos até aqui sobre os fatores de risco, e tem pessoas que estão apresentando todo esse comportamento e às vezes passa por despercebido, e até mesmo por uma falta de conhecimento. Daí vem, né, toda esse tempo que a gente está aqui gastando para trazer essa informação, trazer esclarecimento, para que a partir de então a gente comece a prestar mais atenção, né, nas pessoas que podem estar do nosso lado, precisando de uma ajuda, e às vezes a gente, por falta de conhecimento, não estamos prestando a ajuda necessária. Eu quero... Rapidinho, a gente falou do preconceito do outro em relação ao assunto, e agora o preconceito da própria pessoa que sofre. Si próprio, né? Sim, é o preconceito de falar sobre o que está sentindo. Lembra que eu falei da dificuldade de falar das emoções? Essa pessoa não foi treinada para isso e ela ignora a dor. Não posso viver a dor, tenho que viver momentos prazerosos. E com isso o preconceito está dentro disso, né? Vamos lá. Não vou falar para o outro porque isso incomoda. Não, ninguém tem nada a ver com isso. São crenças que enrijecem e você fica ali só acumulando, né? Não vou falar para o outro porque isso incomoda. Ninguém tem nada a ver com isso. São frases que a própria pessoa já traz de preconceito. Não vou falar porque é demonstrar fraqueza. Ninguém quer estar fraco. Todo mundo quer estar forte. Então, vou falar do meu problema, vou demonstrar fraqueza. Então, a gente precisa jogar isso por terra. Acho que também quebrar esse paradigma de que nós vivemos numa sociedade que, em alguns aspectos, é muito individualista, né? Cada um toma conta da sua vida, ninguém tal, né? Muito cada um no seu quadrado, como diz o filósofo, né? Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, e a gente não estende a ser solícito a ajudar alguém, porque eu não tenho nada a ver com isso também, isso é problema dele, ele que resolve o seu problema, mas saiba que talvez você esteja ajudando alguém que esteja necessitadamente salvando uma vida, que está prestes a cometer um ato como esse tão assim absurdo, sabendo que quando uma pessoa tira a sua própria vida, ele não está lesando somente a si próprio, mas existe toda uma rede de pessoas que está sofrendo em prol daquela vida que se foi. Então é uma família inteira, né? Por isso que o carcereiro, quando vai falar com Paulo e Silas, ele fala assim, o que eu faço para salvar a mim, né, a minha vida e a minha família? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas a salvação aqui vem da morte que lhe seria imputada se aqueles prisioneiros tivessem fugido também, tá? E a salvação aqui também fala da salvação que nós cremos, pela fé que nós professamos aqui, né, a salvação que há em Cristo Jesus. Então há todo um contexto, um complexo familiar de amigos que está envolvido, né, na situação daquela uma pessoa ali, né, que vai atingir filho, pai, mãe, irmão, né, e tudo mais. Posso? Então vamos lá, pessoal, para a gente terminar, eu quero falar com vocês aqui sobre alguns sinais de alerta. Tá? Falamos agora sobre fatores de risco, tá? Que pode estar trazendo risco para a vida das pessoas. E para a gente terminar, eu vou falar sobre alguns sinais de alerta. Abuso de álcool e drogas, né? Justamente vinda de transtornos psiquiátricos. A pessoa com transtorno não busca ajuda, ela acaba tendo o impulso de utilizar álcool e drogas em excesso. Então, pessoa com abuso de álcool e drogas... Seria uma evolução do problema que ela já estava vivendo, acaba jogando essa pessoa no álcool, na droga, a busca de algo que ela sente falta, seria isso? Sim. O início começa, né, com uma diversão, mas a pessoa experimenta que ali tem um anestésico. Então, todas as vezes que associa, né, todas as vezes que tiver em sofrimento, eu vou anestesiar isso. Mais uma vez, você está camuflando a sua dor, não está resolvendo nada. E assim, coincidentemente, eu estava trabalhando um serviço esse final de semana, sexta-feira, e atendendo um cliente que ele também trabalha na mesma área que eu, né, há muitos anos, e ele
conversando com meus irmãos, né, que bebem, né, que usam álcool, né, e ele falou, mas não tem problema nenhum em beber. Aí esse cliente meu tem 70 anos, ele falou assim, olha, beber é muito bom, tu pode estar com o problema que for, mas quando você bebe, aqueles problemas todos somem. Escuta ele falando, aqueles problemas todos desaparecem. Olha, você fica numa felicidade. Aí ele mesmo respondeu o que eu falaria para ele, mas os problemas não deixam de existir não. Depois que passa a manguaça, os problemas estão tudo lá de novo. O que acontece aqui? Exatamente isso, porque na fuga de uma vida infeliz, você já viu papo de barraca? Quem já teve em barraca aqui que gostou da manguaça? Levanta a mão aí que eu quero te ver. Ninguém aqui, né? Santo. Oh, meu Deus, bate asa e voa. Cara de cachaça. Tem gente que ainda está com a cara inchada ainda. Gostava na manguaça, irmão, vivia na barraca, no botequim, papo de barraca, aquele papo de botequim. Meu irmão, é tanta gargalhada, é tanta felicidade, e às vezes o cara só está com dinheiro no bolso para poder beber aquela cerveja, nem comida dentro de casa tem, mas é uma felicidade mentirosa. Isso é só naquele momento. Chega em casa, a mulher não olha na cara dele, vai para lá o seu lixo, dorme na sala, que não sei o quê, e ele chega em casa sujo, fedorento, não tem um relacionamento saudável com a mulher, não tem moral com os filhos, mas na barraca, já viu? Ele é o delegado da cidade. Na barraca é isso aí, é uma mentira em busca de um vazio, de preenchimento de um vazio que a pessoa tem, e acaba desaguando numa barraca, enchendo a cara de bebida, quando não, fazendo uso de drogas ilícitas, né? Fazendo uso, né, de drogas ilícitas e acabando em um nível muito mais aprofundado do problema. Todas essas substâncias tiram a pessoa de si e ela fica muito mais propensa a cometer o ato. Vamos lá? Então eu quero falar um pouco desses sinais de alerta, né? A pessoa que está muito envolvida com droga, com álcool. Eu quero falar também sobre aquelas pessoas que têm o comportamento retraído. Aquela pessoa retraída, que está sempre pelos cantos, desconfiado, né? Fala um pouco dessas pessoas. Esse sinal de alerta que acende na cabeça dessas pessoas. Olha aí você, hein? Essas pessoas precisam de uma observação melhor, né? Precisa ser vista. E o comportamento retraído pode ser característica de personalidade e está tudo bem, né? Mas também, claro, não sabendo é melhor perguntar, né? Quando a gente não sabe, não conhece, vamos se aproximar para saber. Porque pode ser um traço de personalidade e está tudo bem, né? E pode ser também um dos sintomas depressivos. Isolamento, né? Sentimento de solidão. Sim, pode ser também. Essa pessoa está guardando alguma coisa ali e ela se sente tão sozinha. Não, eu quero dar conta disso sozinha. Não, eu resolvo meus problemas sozinha. Tem pessoas assim. Não, eu vou dar conta disso sozinha. E não adianta que a gente não consegue. Já viu aquela pessoa que está todo mundo ali brincando, rindo? Cada um tem o seu grupo, né, de afinidade. Mas aquela pessoa está sempre isolada de tudo e de todos. Está sempre pelos cantos, está sempre sozinho, não tem uma motivação para brincar com alguém, rir. Talvez possa ser da personalidade da pessoa, mas não é possível que numa festa, um momento de alegria, né, a pessoa está sempre nos cantos. A gente precisa observar todo esse contexto, toda essa trajetória da pessoa. A pessoa era uma pessoa alegre, a pessoa se divertia, ela vinha à igreja, do nada sumiu, ela estava sempre na roda de conversa, e agora ela sumiu e está com um comportamento estranho, então isso tem que ser avaliado. Não faz parte do jeito dela. Essa pessoa não se comporta assim no seu dia a dia, ela não era assim, houve uma mudança. Houve uma mudança, é um sinal de alerta. Tome essa pessoa como seu amigo, né? Tenta alegrar a vida dessa pessoa, abrace, faça questão de ter essa pessoa perto de você, traga ela para dentro do seu a rede de apoio importante, rede de amigos, abrace, desenvolva relacionamento, faça essa pessoa se sentir bem. Eu acho que isso não vai te trazer nenhum tipo de prejuízo de você olhar uma pessoa destacada, não é possível. Eu vou lá ver que essa pessoa, mas já fui uma vez, a pessoa não quis falar comigo, mas é aí o que eu te falo, né? Tenta de novo, amor, né? Se coloca no lugar dessa pessoa, né? Poxa, pode estar precisando de mim, abraça, traga para dentro do seu ambiente de conversa, envolva essa pessoa numa conversa, num diálogo, e faça a sua parte, que você pode estar ajudando alguém que precise muito e talvez precise ser puxado mesmo, né, para dentro do contexto. Às vezes a gente acha, eu tenho que ser profissional, eu tenho que pesquisar alguma coisa para lidar com essas pessoas. Ei, você só precisa
ter atenção e respeito. Você só precisa, seus ouvidos estar atentos e deixar que essa pessoa fale. Essa pessoa precisa falar. E eu vejo também que às vezes, né, a pessoa não consegue, né, eles são a inabilidade para se relacionar com a própria família, por mais que tente, por mais que a pessoa não consegue trazer uma comunhão, né, ser mais próximo da própria família. Eu acho que a família deveria observar isso. Eu sei porque eu tenho pessoas na minha família que é assim, né? Juliana, a doutora Juliana, até sabe muito bem disso. Eu tenho pessoas na minha família que, se me encontrar de sangue, fechamento mesmo, de muito próximo, né? De se me encontrar na rua, né? Ele vai passar por mim e parece que não me conhece, mas todo tempo se eu falar, fulano, essa pessoa fala comigo, conversa comigo, mas se eu não conversar com essa pessoa não fala. Lá em casa pode ter, vou falar um irmão que eu tenho, lá em casa pode ter 10 pessoas, ele vai passar no meio de todo mundo, no máximo ele vai falar, boa tarde, boa noite, alguma coisa assim, e se tranca o dia inteiro dentro do quarto trancado, não sai, não conversa, e a rede dele de amigo é muito, muito assim, poucas, e talvez essa pessoa queira um relacionamento familiar e a gente precisa dar mais atenção para isso, né? Para poder tentar puxar essa pessoa mais para dentro da gente. Eu sei que para perto da gente, fizemos um churrasco agora lá perto, na casa da minha mãe, e isso foi um dos motivos. Eu falei, liga para ele aí. Mas ele está não sei aonde. Liga para ele, manda ele vir. Aí ficamos insistindo até ele chegar. Ele chegou, comeu e sumiu. Então, né, mas fizemos a nossa parte, né? Então isso é muito importante. Troca a bateria para mim aqui rapidinho. Som. A rede de apoio, família, e às vezes essa pessoa não tem espaço na família, mas os amigos são importantes, né? A igreja é importante, a escola é importante, né? A gente vê questões de bullying que leva as crianças também tentam tirar a vida. A gente já viu casos nas reportagens de crianças que tentam tirar a própria vida e até conseguem, por conta de bullying nas escolas. Então, apelidar os amiguinhos, né, sem respeito algum, isso também é muito sério, muito grave, e a gente não sabe o que essa pessoa está enfrentando ali, e às vezes ela está sorrindo com aquele apelido, e aquilo está reforçando mais ainda as crenças dele, de negação, de incapacidade, de inadequação, e isso piora ainda mais o quadro de uma criança na escola. Vou andar para a gente poder seguir. Então, estou falando sobre sinais de alerta, eu vou citar alguns, você comenta daquele que você acha melhor. Né? A pessoa que tem poucas redes sociais não é o Instagram, Facebook não, é que não consegue uma rede de amigos, né? Um relacionamento mais amplo de amizade, né? Ansiedade e pânico, né? Nós já falamos alguma coisa sobre ansiedade, mas até ela estava me explicando alguma coisa sobre pânico, sobre a explosão desses sentimentos, né? Falar também sobre a mudança de personalidade, a pessoa que, né, muda a sua forma, o seu jeito, né, as suas atitudes, e a pessoa que fica irritada, tá? Muito irritada. Não sou eu não, viu, irmão? Estou pensando nisso não. Muito irritada, mas qualquer coisa está irritada, qualquer coisa, né, e isso é muito sério também. E acaba que, no final de tudo, também uma diminuição no rendimento escolar, no aprendizado, não somente escola, mas uma falta de rendimento no trabalho, aonde quer que essa pessoa tenha a responsabilidade de desenvolver. A pessoa está tendo um prejuízo nas suas rotinas. Ela está triste, ela está ansiosa, mas está tudo bem, está funcionando. Passou a ter dificuldade nas suas rotinas, não consegue ir para a escola, não consegue se socializar, não consegue trabalhar, vai trabalhar, mas não está tendo prejuízo nas suas rotinas, a gente já está tratando de um transtorno. Se trata de um transtorno. Então, tomar cuidado com isso. Eu vou seguir para terminar, tá? Dizendo aqui rapidamente o que fazer para ajudar, tá? Eu vou fazer uma citação geral, depois ela faz os comentários, depois nós vamos fazer um encerramento, tá? Então, o que fazer para ajudar? O que a gente deve fazer? Não desvalorizar a dor do outro, se mostrar solidário e disposto a ajudar, sem julgamento ou aconselhamentos, né? Não diga,
tenha força, daqui a pouco isso passa. Isso desqualifica a dor do outro. Peça apoio de uma outra pessoa de confiança, né? Traga mais pessoas para ajudar. Ajude-o a encontrar apoio profissional ou organizações sociais que possam ajudá-lo, como o SUS, o CAPS, CRAS, o REPS, né? Não desespiritualizar tudo, não espiritualizar tudo, toma cuidado com isso, tá? Isso aí é demônio, isso aí é coisa que tem que orar, tá? Eu acho que sim, no caso da depressão, da ansiedade, tem um quê espiritualizado, essa é a minha visão como pastor, mas psicologicamente isso é uma questão de saúde, isso é uma questão clínica, precisa ser tratado também no âmbito clínico, mas também precisa ser tratado no âmbito espiritual, mas não vamos espiritualizar tudo, tem tratamento, tem remédios, tá? Que deve ser prescrito para que o tratamento seja eficaz também. Comunicar à família, aumentar a rede de apoio. Quer ver só o que eu devo fazer para ajudar? Esconder objetos que possibilitem o suicídio. O camarada já está querendo, já está com o pensamento torto, a situação está meio complicada, todas as atitudes dessa pessoa estão voltadas para isso. Aí você pega e deixa coisas que possam trazer, né, prejuízos para essa pessoa, né, em algum momento. Então, faça a sua parte, esconda objetos que possam ser, né, prejudicial a essa pessoa. Sim, como eu falei, né, a gente tem alguns centros sociais que também apoiam, que vocês podem estar conduzindo essas pessoas para esse lugar, né? Não só isso, mas a gente falou, né, da rede de apoio, família, a gente falou da igreja, e a gente, como igreja, né, a Cadimoc oferece também assistência a essas pessoas, né? A gente tem o gabinete pastoral, que é um dos recursos, né, que a gente... Já tratei muita pessoa lá, já ajudei muita gente. Sim, o gabinete pastoral. As lideranças, quando falou de buscar ajuda de pessoas de confiança. Lideranças. Mas eu não quero falar. As lideranças são pessoas de confiança, né? Os seus líderes de departamento. A gente tem um projeto Café com Prosa com as mulheres, né, que é toda quarta-feira, é onde a gente está ali, a gente ouve a luta daquelas mulheres, a gente ouve ali os desabafos, isso é muito importante. E a gente tem tido resultados com Café com Prosa, né, Daiane? Daiane participa, né? Daiane está ali, ó, super empolgada, já quer marcar o próximo, né, Daiane? Mas é bacana, então busque ajuda. E também eu queria aproveitar e falar da atuação da igreja em relação a isso. Ela falou algumas coisas e eu quero aí também endossar dizendo que a atuação da igreja é ter empatia em todos os casos, sem preconceitos ou discriminação. Tomar muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas preconceituosas e discrimina muito as pessoas em momentos como esse. Oferecer acolhimento, escuta sem julgamentos, tá? Abraçar, ter uma boa recepção, recepcione as pessoas, tá? Tem pessoas que chegam aqui precisando de um abraço, precisando de um ombro amigo, e às vezes a gente está tão envolvido, né, somente com o nosso grupo ali que já está formado, abre espaço para mais pessoas a também chegarem e fazer parte, tá, desse contexto, preocupar-se com as pessoas, envolvê-la em grupos de oração, célula, departamentos, tá? A gente tentando nessa organização, Departamento Boas-Vindas, tem os departamentos de mocidade, adolescentes, irmãs, varões, ministério, tudo que a gente tenta fazer para poder agregar a essas pessoas, tá? Organizar trabalhos de ajuda como palestra, roda de conversa, visitas nos lares, etc. Tá? Muito bom. Você que precisa de uma visita na sua casa, precisa de uma visita no lar, nós temos aqui já, tá, o departamento de oração, que é a equipe de libertação, tá, na pessoa da pastora Mariana, já está fazendo algumas visitas. Eu até me prontifiquei a ir também com elas em alguns lugares para a gente poder orar, trazer uma palavra. Procure aí, busque pela pessoa da pastora Mariana, que nós estaremos marcando de ir na sua casa, fazer uma oração. Pastor, eu queria marcar de ir lá, bater um papo com meu esposo, com meu filho,
com a minha família. Eu queria fazer uma reunião com a minha família, pastor. Tem como ir lá, fazer uma oração, trazer uma palavra para a minha família. Eu queria um culto no lar, mas eu queria que vocês fossem lá. Conta com a gente, procura a pastora Mariana, que a gente vai estar agendando, mas faça isso mesmo, tá? Não deixa de fazer não, procure ela. A gente vai agendar uma vez ou 2 vezes na semana, não sei a disponibilidade, né? O meu patrão sempre me libera, tá? Não sei o dela, para poder a gente estar fazendo esse apoio. Faz isso, tá? Procure mesmo para a gente ir na sua casa, orar pela sua família. Não se preocupa com nada, pastor, mas para ir na minha casa tem que preparar uma recepção, um jantar, nada disso. Aliás, eu faço questão que não tenha, eu até peço isso para elas. Por quê? Porque acaba vazando uma foto ou outra, a gente na casa de alguém, fazendo uma recepção. Se for na minha casa não vai ter nada, então a gente acha melhor não ter nada na casa de ninguém, para que haja esse constrangimento. Poxa, nesse momento não pude fazer, e se eu fizesse, a minha casa é simples, ou a minha casa... Não, esquece, nós não vamos lá para reparar a tua casa, não vamos poder ter nenhuma recepção alimentar na tua casa. Vamos lá para poder trazer uma palavra, trazer uma oração, fazer algo da parte de Deus que traga um resultado benéfico para a tua família. Organizar trabalho de ajuda, palestra, roda de conversa, visita no lares, apoio das lideranças de departamentos, gabinete pastoral, tudo isso aí é atuação da igreja, né? Construir rede de apoio, orientação às famílias, as células. Aconteceu agora sexta-feira, né, dos jovens, que eles se reúnem, né, bate aquele papo, pergunta como foi o seu dia. A célula dos adolescentes, que acontece toda terça-feira também, eu tenho recebido respaldo, que tem sido bênção demais. Resultado, são muitos adolescentes que têm chegado aqui, o departamento de adolescentes tem crescido significativamente. Então, tudo isso é trabalho da igreja, e eu quero convidar você que é a igreja. Pastor, mas eu não sou do ministério. Você não precisa ser do ministério, você não precisa ser pastor, você não precisa ter pastora, você não precisa ter responsabilidade ministerial, você só precisa ter responsabilidade de igreja. Você está convidado a fazer parte desse contexto, de ajudar pessoas, de abraçar pessoas, de trazer pessoas, vincular pessoas a você que é a igreja, tá? Então, está aí. Essa é a ideia que a gente queria passar, e eu quero deixar as considerações finais também para a doutora Juliana. Não menospreze uma simples frase que a gente fala, normalmente a gente fala para as pessoas: oi, está tudo bem? Essa frase, ela acaba passando desapercebido. Oi, tudo bem? Tudo bem, acabou. E cada um vira para o seu lado e encerra o assunto. Valorize essa frase. Oi, está tudo bem? Como foi seu dia? Vamos explorar mais isso. Você está bem? Como está a família? Como está a família? Como é que foi na escola, quando a gente fala das crianças, né? Também não vai responder: se mete na tua vida, o que quer saber da minha vida? Né? E provocar esse diálogo entre família, porque é algo que não é algo que precisa ser construído nas famílias. Ainda mais quando a gente fala do celular, das redes sociais. Hoje em dia a família se reúne para almoçar, cada um no seu celular, ninguém olha nem para o que está comendo, né? Quem dirá olhar para o próximo que está ao seu lado e perguntar: e aí, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Como é que foi o seu trabalho? E são perguntas simples, mas que você está treinando alguém a falar daquilo que ele sente. E falar do que está sentindo, quando chegar no momento de grande tristeza, essa pessoa já foi tão treinada ao longo do seu ciclo de vida, família, que ela vai conseguir falar sobre a tristeza, né? Às vezes a gente só vou perguntar quando vê triste, e a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver a habilidade da comunicação dentro do nosso próprio lar. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos enxergar as nossas famílias, vamos pensar que a ansiedade, ela está aí, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva está aí para nos roubar o nosso presente. A depressão está aí para nos roubar o nosso presente. O nosso presente é aquilo que você vive agora. O que é agora? É o seu filho que está aqui, é a sua mãe que está, às vezes, acamada em uma situação difícil, ou a sua mãe que está muito bem, e você, às vezes, pelo excesso de correria, de ansiedade, a gente não dá uma ligação para a mãe ou para a avó, ou um membro da família, para perguntar: oi, está tudo bem? Então, são palavras que fazem a diferença, são palavras que podem salvar uma vida. Seja você o proporcionador de vida. Eu quero, terminar agradecendo a cada um dos visitantes que estiveram aqui hoje,
nossos amigos. Já vamos fazer uma oração para terminar, né? Vou voltar já a direção para o pastor Berdan. Eu estou aqui como convidado, de verdade. Não queria, eu falei para ele, não, pastor, ministra você, mas ele falou, não, pastor, vai ter que ser você. E a gente ficou pensando no que faria. E hoje, conversando, né, com a minha esposa, que também é a doutora Juliana, nós chegamos a esse contexto de faríamos nessa configuração. E eu quero aqui agradecer, tá, a doutora Juliana. E eu quero aqui dizer para vocês que vocês não ouviram aqui o que ouviram de pessoas que não têm conhecimento, não. A Juliana, nós estamos juntos desde 2011, né, e desde 2011, exatamente quando a gente começou a namorar, quando ela começou a fazer a primeira faculdade dela, e depois, logo em seguida, fez a segunda faculdade, especialização nas áreas que eu já acabei de citar aqui, e hoje vocês estão ouvindo de alguém que está tomando experiência no mercado, né, psicológico, dentro dos seus atendimentos, não somente fora, mas também dentro, no nosso contexto de igreja, que tem muitas pessoas aqui que já foram atendidas pela Juliana. E eu quero fazer esse agradecimento. Faria isso qualquer uma pessoa de fora, e eu não vou deixar de dar ênfase àquilo que nós temos aqui dentro. Eu disse que a Cadmoc é uma igreja que tem se enriquecido dentro de conhecimento. Aqui nós temos doutores advogados, aqui nós temos doutores psicólogos, nós temos pedagogos, psicopedagogos, professores de educação física, enfermeiras. Nós temos aqui uma área engenheiros, tá? De automoção, engenheiro de produção. Nós temos aqui uma área técnicos, né, TI, nós temos aqui uma área muito vasta, de um conhecimento muito grande. É uma igreja que está difícil até para você falar, está meio complicado, porque essa galera que está te olhando não tem nenhum nércio aí, está todo mundo muito atenado, ligado, né, na situação. Então, hoje eu quero agradecer a doutora Juliana por ter atendido esse convite. De verdade, foi um convite, não obriguei que ela falasse, pedi para que o pastor Berdan falasse diretamente com ela. Falei, se você quer fazer um convite, você está nessa liderança desse culto, convida diretamente a ela. Ele convidou, ela aceitou, e eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da doutora Juliana, e eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece.